atua na Europa tem possibilidade de mudar de clubes. Se isto acontecer, vai dar bom para o Flamengo. Seleção do Uruguai tratou de modo errado a lesão do Arrascaeta. Flamengo fatura milhões com o Maracanã. Seleção brasileira sem tempo para treinar. Nação, 2 ex-jogadores do Flamengo que atuam na Europa podem ser negociados agora na janela de transferência do meio de ano. Esses 2 jogadores são o Natan, que atua no Real Betis. Ele está em negociação com o Barcelona. Galera, Barcelona. Um dos diretores que está negociando com o Real Betis essa transferência é o Deco. Vocês se lembram do Deco? Ele jogou na seleção de Portugal, jogou no próprio Barcelona, teve aqui também no Fluminense. Vocês lembram deles? Então, ele está participando dessa negociação aí junto com os agentes do jogador. Essa negociação, galera, está aproximadamente aí nos valores de 30 milhões de euros. Se tudo der certo, o Flamengo pode embolsar aí 5 milhões de euros dessa transação aí. 30 milhões de reais, aproximadamente. O outro jogador é o João Gomes, que está no Wolverhampton. Ele está para ser negociado para o Atlético de Madrid. Os valores também estão nessa casa aí de 30 milhões. Ou seja, já pensou? Os 2 jogadores negociados, o Flamengo recebendo aí 10 milhões de euros, 60 milhões de reais aproximadamente, é uma boa grana, né não? Tomara que tudo dê certo, tomara que os garotos são novos, têm 25 anos cada um, entendeu? Possa conquistar seu espaço aí no time grande na Europa. O que vocês acham? Eles têm condições de estar na primeira prateleira do futebol, um time de alto nível? Comenta aí. Valeu? Pessoal, comente, compartilhe, se inscreva, dá o like aí. Isso é bom para o crescimento do canal. Posso contar com vocês? Está valendo? Valeu então, muito obrigado. Pessoal, hoje a seleção brasileira faz seu segundo amistoso contra o Egito. Já no próximo sábado estreia na Copa do Mundo. O calendário hoje, né? Ele exige que as seleções hoje se apresentem e se preparem para a Copa do Mundo com muito menos tempo do que antigamente. Eu estava vendo uma pesquisa. Na Copa de 70, o Brasil ficou 3 meses se preparando para a Copa do Mundo, né? Até a década de 80 e 90, as seleções tinham aí entre 30 a 35 dias de preparação. A partir do ano 2000, com essa internacionalização, né, do futebol, vamos dizer assim, né? O produto do futebol europeu ser mais consumido, isso fez que as datas para convocação e apresentação das seleções para a Copa do Mundo diminuísse de uma tal maneira que hoje é praticamente em 10, 15 dias no máximo que a seleção se reúne para treinar. Esse pouco tempo de treinamento, vocês acham que afeta aí o rendimento das seleções na Copa? Se tivesse mais tempo, as seleções poderiam produzir um futebol melhor para o público? O que vocês acham? Comenta aí, deixa seu comentário. E essa lesão da Arrascaeta, hein? Treinando com a seleção do Uruguai para a Copa do Mundo, sofreu uma lesão de grau 2, que praticamente impossibilita ele de jogar a Copa do Mundo, né? Muito difícil ele conseguir jogar. E o Flamengo soltou uma nota, né, no dia de hoje sobre o acontecido. O Clube de Regatas do Flamengo informa que durante o período da Copa do Mundo 2026 FIFA, os atletas convocados para as suas respectivas seleções ficam sob responsabilidade exclusiva das entidades nacionais que representam. A medida se aplica a todos os jogadores que estão se preparando para a competição, incluindo atletas brasileiros e estrangeiros. Agora é o ponto, hein, galera? Ao liberar seus jogadores para as seleções, o clube enviou às confederações um relatório completo com todos os detalhes dos atletas e condições físicas de cada um deles. Ou seja, o Flamengo enviou um relatório, né, a todas as seleções que teve jogador convocado. No Flamengo, pessoal,
o Flamengo, de uns tempos para cá, ele trabalha com um processo de recondicionamento físico, né? Por quê? Vocês se lembram que antigamente no Flamengo o jogador ficava inativo um tempo, quando voltava, não dava 3 partidas, estourava o músculo, né? Estava acontecendo isso direto, até que o departamento foi muito criticado sobre essa questão, vocês estão lembrados sobre isso? Então, de um tempo para cá, o departamento médico ele trabalha com esse recondicionamento físico. O que seria? O atleta que está muito tempo afastado, né? Em vez de, tá liberado da sua contusão, vai para o campo e vai treinar junto com o grupo, não. Ele faz um processo todo específico, né? Todo específico em cima desse recondicionamento, para que ele assim possa depois, quando voltar ao campo e começar um treinamento forte, o músculo mais à frente não venha a sentir essa carga. E o que vocês acham? Vocês acham que o Uruguai, dentro desse relatório aqui, possivelmente estava claro as condições do Arrascaeta e como estava sendo o tratamento? Vocês acham que o Uruguai queimou essa etapa por causa da Copa do Mundo, não tem tempo para ficar esperando, que pulou essa etapa? Ou também o Uruguai, o método deles são diferentes? O que vocês acham? Deixa aí no comentário aí. Valeu?